Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CineGás Aeroportos. Você acha que empinar uma motocicleta é apenas uma demonstração de habilidade? Mas e se eu te disser que, no trânsito, essa atitude pode significar perder justamente aquilo que mais precisamos para evitar uma colisão? O controle. Qual é a infração conforme o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e o Manual Brasileiro de Fiscalização? O artigo 244, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, considera infração gravíssima conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Malabarismo caracteriza-se pela execução de movimentos difíceis que necessitam de equilíbrio e destreza na condução do veículo. Por exemplo, condutor em pé no assento, deitado ou empinando o veículo. É uma infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário do condutor, penalidade de multa e suspensão dele dirigir. É considerada, conforme o artigo 261 do CTB, uma infração específica e suspende a CNH de 2 a 8 meses. Qual comportamento a norma proíbe? Ela proíbe utilizar a motocicleta dessa maneira, durante a circulação, fazendo malabarismo ou mantendo o veículo equilibrado em apenas uma roda. Não estamos falando de demonstrar habilidade, estamos falando de conduzir um veículo em uma situação que reduz sua margem de segurança. Qual sinistro essa regra procura evitar? Principalmente a perda de controle, a queda do motociclista e, como consequência, colisões ou atropelamentos. Imagine surgir, de repente, um obstáculo, um veículo mudar de trajetória, um pedestre atravessar, uma porta que abre de um veículo. Quanto menor a capacidade de controle, menor também a capacidade de reagir. Isso não é apenas uma preocupação do Código de Trânsito. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta para a gravidade dos traumas envolvendo motociclistas. Os sinistros de moto podem produzir lesões graves e sequelas que acompanham a pessoa pelo resto da vida. Por isso, quando o CTB proíbe uma conduta que reduz o controle da motocicleta, ele não está simplesmente proibindo uma manobra. Está tentando evitar que a perda de controle se transforme em lesão, que pode mudar uma vida. Quem é protegido por essa regra? Primeiro, o próprio motociclista, mas também protege o passageiro, pedestres, ciclistas e os demais usuários da via. Uma manobra que parece individual pode colocar várias pessoas em risco. Por que o legislador criou essa infração? Porque a via pública não é lugar para demonstrações de habilidade que comprometam a segurança. No trânsito, precisamos de controle, estabilidade e previsibilidade. Os outros usuários precisam ter condições de prever o comportamento da motocicleta. É aqui que aparece o princípio de segurança dessa infração. Manter o controle e a estabilidade do veículo, preservando uma margem de segurança para reagir ao imprevisto. Como essa norma contribui para um trânsito mais seguro? Ela desestimula comportamentos que reduzem o controle da motocicleta. E existe uma sequência muito importante: controle, estabilidade, capacidade de reação e prevenção do sinistro. É assim que uma regra de trânsito deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma ferramenta de proteção. E onde entra o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro? Agora atenção para uma diferença importante. O artigo 244, inciso 3º, trata da infração de trânsito. Já o artigo 308 do CTB prevê crime de trânsito quando, na direção de veículo automotor em via pública, o condutor realiza determinadas condutas previstas na lei, entre elas, exibição ou demonstração de perícia e manobra não autorizada, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. É preciso verificar se a situação concreta reúne os elementos previstos do artigo 308. Como a direção defensiva evita essa infração? Direção defensiva não é mostrar até onde você consegue levar uma motocicleta. É reconhecer o risco antes que ele aconteça. Manter o controle, respeitar as condições da via e não utilizar
espaço público para demonstrações perigosas. Porque no trânsito a habilidade não é conseguir equilibrar uma motocicleta em uma roda. A habilidade é conseguir manter o controle quando o imprevisto aparece. Vou deixar na descrição do vídeo informações sobre o artigo 261 do CTB, que trata da suspensão e os prazos de suspensão da CNH. Um forte abraço e até o próximo vídeo.